Queridos irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, mais uma vez. Marcos, capítulo 7. Vamos fazer uma leitura cuidadosa dos primeiros 23 versos. Marcos, capítulo 7. Vamos iniciar no verso 1. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam o pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Interpelaram-no os fariseus e os escribas. Por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes: Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: Jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: Honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou sua mãe seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: Se um homem disser a seu pai ou a sua mãe: Aquilo que podereis aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor. Então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: Ouvi-me, todos vós, e entendei. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, seus discípulos o interrogaram acerca desta parábola. Então lhes disse: Assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso? E assim considerou ele puros todos os alimentos. E dizia: O que sai do homem, isso é o que o contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Vamos orar. Amado Pai Celestial, mais uma vez nós confessamos nossa gratidão e nossa alegria em podermos abrir Tua Santa Palavra. Muito, muito obrigado, porque o Senhor a tem conservado tão zelosamente por séculos e séculos e séculos. Nós te pedimos, querido Pai, a iluminação do bendito Espírito Santo, para que realmente a Tua Palavra possa ser compreendida segundo a mente do Senhor. Livra-nos, assim como lemos, dessas tradições dos homens, e guarda-nos, Senhor, em verdadeira e viva compreensão da Tua Palavra.
Revela-nos o Espírito por trás da letra, para que possamos compreender o que está no teu coração. Senhor, nós esperamos ardentemente que o Senhor nos visite nessa noite. Que o Senhor nos dê tua sublime, gloriosa presença. Tome tua vara, teu cajado, teu óleo e pastoreia o teu rebanho. Obrigado, porque assim o Senhor é, nosso pastor. Nada tem nos faltado. Glorifica teu nome através de tua palavra nessa noite e habilita-nos, Senhor. Protege esse lugar, protege esse ambiente, guarda-nos das interferências e das sutilezas de Satanás. Assim nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, entendido, Senhor, que antes de entrarmos nesse capítulo 7, nós o faremos, Senhor permitir, agora mesmo, agora há pouco, eu gostaria de fazer ainda 2 observações sobre as quais nós nos detivemos com um grupo de irmãos ontem pela noite e que não me foi possível compartilhá-los com os irmãos na quarta-feira passada, ainda sobre aquele assunto tríplice da multiplicação dos pães, do Senhor descendo do monte, indo encontrar os seus discípulos no mar, entrando no barco com eles, e finalmente aquela última parte dessa cena tríplice, como chamamos, o Senhor então dando descanso, cura, libertação para aquelas almas que estavam daquele outro lado, em Genezaré, ou Betsaida, para onde eles chegaram, para o lado ao qual foram. 2 observações que eu queria colocar em termos de princípios, e serão então bem objetivas, para que você leve no seu coração, pense, ore, medite, para que o Senhor possa extrair lições que realmente serão profundas sobre esses 2 princípios. Como já estudamos, graças a Deus, dedicadamente esse texto, então posso ir direto a eles. O primeiro está relacionado à própria cena da multiplicação dos pães. Os irmãos viram quanta coisa aconteceu ali e como o Senhor quis mostrar de modo sublime o fato de que aquele pão falava a respeito dele mesmo. Eu sou o pão da vida. E também, aquele fato dele distribuir os pães falava claramente a respeito de sua cruz. Porque quando lemos a interpretação em João 6, a interpretação da multiplicação dos pães, que está lá em João, os outros evangelistas apenas narram, lá está escrito que o Senhor disse que a sua carne era uma verdadeira comida, seu sangue era uma verdadeira bebida, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Isso evidentemente estava falando da vida que o Senhor repartiria com aqueles que o recebessem, não com todos, mas com aquele que pela graça de Deus tivesse a iluminação do Espírito Santo para reconhecer quem é Jesus. A todos quantos o receberam, João mesmo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então ele diz que com estes ele iria repartir sua vida. Quem, dentre todos, quem de mim se alimenta, por mim viverá, porque minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. Então a multiplicação dos pães fala de Cristo e da sua cruz. O princípio que nós não tocamos e que já vou enunciá-lo aqui agora é o seguinte. Pense sobre isso. Cada um dos pães que aqueles discípulos, assim como nós, que somos também discípulos dele, servos dele, cada um daqueles pães que eles receberam nas suas mãos para distribuir aos famintos, que estavam ali como ovelhas que não têm pastor, as palavras do Senhor, foram pães dados pelo próprio Senhor. Digamos que a contribuição inicial do que havia ali eram 5 pãezinhos, daquele jovem que estava ali, e 2 peixinhos. Aqueles 5 pães, debaixo da mão do Senhor, o Criador de todas as coisas, o Filho do Deus vivo, alimentou toda aquela multidão e ainda recolheram 12 cestos cheios. Mas o princípio está aqui. Cada pão que o Senhor, digamos, retirou daquele cesto, assim nós imaginamos, né? E colocou na mão dos discípulos, fazendo-os cooperadores dele, isso já compartilhamos,
Cada um dos pães era um pão de Cristo. Sabe o que significa esse princípio? Nós não temos um só pão em nossas mãos para saciar uma só boca faminta, se nós não estivermos recebendo pão de Cristo pessoalmente em nossos corações, em nossa vida relacional e de devoção com Ele. Nós podemos ter doutrinas, aliás, irmão, nós vamos estudar hoje o capítulo 7, pelo menos iniciá-lo, creio que iremos seguir ainda na próxima quarta-feira. E você viu o que está escrito no capítulo 7? Você prestou atenção? Em 23 versículos que nós lemos, cujo tema é aquele confronto do Senhor com escribas e fariseus que vieram de Jerusalém, o Senhor usou 5 vezes, em apenas 23 versículos, a palavra tradição. Ou no plural, tradições. Você está percebendo? Você está entendendo o confronto que há, o contraste que há entre o pão vivo, digamos assim, que o Senhor colocou na mão de cada discípulo, para que esse pão que Ele multiplicou e pôs na mão deles, que eles não tinham, senão pela intervenção dEle. Esse pão que Ele colocou na mão deles, era o pão que saciaria aquela multidão. Em contraste com, digamos, entre aspas aqui, os pães dos escribas e fariseus, que não alimentavam uma só boca. Por quê? Porque eram tradições dos homens. Nosso Senhor chegou a dizer, eles estão cheios dessas tradições. Nós vamos entender, contamos com a misericordiosa ajuda do Senhor, o peso do que isso significa. E por que o Senhor os confrontou tão duramente, a ponto de chamá-los de os hipócritas. Aqueles que representam um papel, ator, é a palavra original no grego, para hipócrita é ator. Representa um papel, mas é o papel de um personagem. Não tem realidade nenhuma, substância naquilo que ele está representando. Então ele diz, vocês são hipócritas. Vocês me honram com seus lábios, mas o coração está longe de mim. E me adoram em vão me adoram, porque ensinam doutrinas que são puramente preceitos e mais preceitos de homens. Essas são palavras do Senhor. Então você está vendo o contraste? O pão de Cristo na mão dos discípulos e o pão oco, o pão vazio, o pão morto dos escribas e fariseus, que não saciava uma fome e não alimentava uma só boca. Então, irmão, que contraste. Então qual é o princípio para nós aqui? Se nós não estivermos vivendo aos pés do nosso bendito Senhor, em relação amorosa, devoção, contemplação, meditação, uma vida diante dEle, sem pecados conhecidos e não julgados, sem nada que impeça o falar do Espírito livremente no nosso coração, 24 horas por dia, porque esse é o nosso privilégio maior como santos nessa terra. Se não estivermos vivendo assim, não temos pão de Cristo em nossos corações, em nossas mãos, em nosso cesto. E nós não podemos alimentar uma só boca, nenhuma. Você viu como é maravilhoso esse princípio? Por um lado ele é forte, não é? Ele é solene para nós. Por outro lado ele é maravilhoso. Porque nós somos como aqueles discípulos, que fomos já chamados. No Evangelho de Marcos 3 nós já vimos isso. O Senhor chamou os que Ele mesmo quis. Ele quis chamar você e Ele quis chamar a mim, por sua imensa graça. E chamar para quê? Para nos fazer cooperadores. Recebermos o pão de Cristo em nossas mãos e podemos alimentar tantas bocas famintas. Nós vivemos num mundo faminto, irmão, ao ponto do desespero. Mas nós temos o pão de Cristo em nossas mãos. E somos responsáveis por distribuí-los. Que coisa mais maravilhosa. Com que solenidade nós compreendemos essas coisas. Então está aí o princípio. Pense nele. Se você é um discípulo de Cristo, você foi chamado para ter o pão de Cristo em tuas mãos. Todo dia e o dia todo. Mas isso só é possível numa relação ininterrupta com Ele. Segundo princípio, que não falamos na quarta-feira. Agora, na próxima cena, a cena do mar, que vem logo à frente da multiplicação dos pães que já estudamos. E mais uma vez vou direto ao princípio, dentre tudo que já falamos, para você pensar.
E o princípio é o seguinte: se nós, tem um condicional aí. Se nós estivermos no lugar onde Cristo nos colocou, então Ele pode vir nos encontrar onde nós estamos. Vou buscar te explicar o que isso significa, porque vale para todas as áreas da vida. Se nós estamos ou estivermos onde Cristo nos tem colocado, isso vale para a profissão, para o trabalho, para o casamento. Ele nos deu uma vida conjugal e é aí que nós devemos estar. Por isso, quando mais tarde no Evangelho aqueles discípulos chegam com a questão do Moisés deu a carta de divórcio, como que o Senhor vai contrariar Moisés? Lembra que Moisés deu a carta de divórcio? Nosso Senhor não disse assim, Moisés estava errado, não é? Nosso Senhor não fez isso, Moisés era um oráculo de Deus, certo? O que o Senhor falou? Não foi assim desde o princípio. Moisés vos deu a carta de divórcio por causa da dureza dos vossos corações. Isso é divórcio aos olhos de Deus. Então, meus amados irmãos, que o Senhor nos ajude a sermos mais reverentes e amarmos mais as Escrituras, para que essas coisas também possam ser claras para nós, né? Então, voltando, se nós estivermos onde Cristo nos tem colocado, trabalho, casamento, assembleia, atividades, nossas atividades são atividades onde Cristo nos colocou, ou são atividades da nossa cabeça próprias? Porque quero fazer, tenho que fazer, acho que é bom fazer, não é? Ou nós temos tido Cristo conosco naquilo que fazemos, porque estamos no lugar que Ele nos tem colocado. Então veja como isso é amplo, em todas as áreas da vida. Então, de novo, repetindo o princípio aqui. Se nós estivermos onde Cristo nos tem colocado, então Ele pode vir nos encontrar onde nós estamos. Você entendeu? Meus amados irmãos, em Romanos 9 há um versículo que diz assim: o Senhor endurece a quem quer e também endurece a quem lhe apraz e usa de misericórdia para com quem Ele quer. Ele usa de misericórdia para com seus santos. Às vezes, e isso já aconteceu com todos nós, pense sobre você, nós estávamos em um lugar que Cristo não nos tinha colocado. Ou isso nunca aconteceu com você? Certamente aconteceu com todos nós. Estávamos em um lugar onde Ele não nos colocou. E ainda assim Ele veio nos encontrar. Sabe qual é o nome disso? Misericórdia. Mas o texto de Romanos 9 diz, Ele usa de misericórdia com quem quer. Ele tem misericórdia de quem quer. Aí fica a pergunta, e se Ele não quiser? Ele está errado? O mesmo texto diz, Ele endurece a quem lhe apraz. Porque Faraó endureceu seu coração, o Senhor endureceu o coração de Faraó, para que ele experimentasse o juízo de ter o seu coração endurecido. Deus não é arbitrário, nunca é arbitrário. Ele lida com o homem conforme a resposta do homem. Então Faraó endureceu o coração, então primeiro é esse texto, Êxodo 3 diz isso. O Senhor disse para Moisés, Faraó não vos deixará ir. Ele não vos deixará, eu sei que ele não deixará. E porque Faraó não vos deixará ir, então eu vou endurecer o coração dele, para que ele, por 10 pragas, ele se mantenha obstinado até o golpe final, a morte dos primogênitos. Porque o Senhor age assim, não é? É assim que Ele age, em função da resposta do homem. Ele não é arbitrário. Ele não é um Deus caprichoso. Isso não é o nosso Senhor. Você entende, irmão? Então vamos voltar para o princípio. Se nós estivermos em um lugar onde o Senhor não tem nos colocado, Ele só irá nos encontrar baseado na sua exclusiva misericórdia, mas Ele pode não vir. Compreendeu? Mas se nós estivermos onde Cristo nos tem colocado, Ele não vem nos encontrar por misericórdia apenas. Está envolvido misericórdia também, mas Ele vem nos encontrar por fidelidade. Você está entendendo, irmão? Você devia pensar nisso. Porque Ele é fiel ao seu próprio caráter, ao seu próprio nome e à aliança que Ele fez conosco. Então, se nós estamos onde Ele nos tem colocado, Ele tem compromisso de fidelidade conosco. E não foi isso que aconteceu naquele mar? Foi o Senhor que compeliu, Ele que impeliu, os discípulos não puseram na cabeça, vamos passar para o outro lado. Nós já estudamos. O Senhor os pôs na barca e disse, passem para o outro lado. Compeliu-os. Então eles estavam onde o Senhor os colocou. E o que eles estavam experimentando? Olha como esse princípio é maravilhoso. Por isso estamos gastando um tempinho mais com ele.
O que ele estava experimentando? Vamos lembrar do que estudamos na semana passada? Tempestades, vento contrário, remando exaustivamente, esgotados. Pelo menos essas 4 coisas. Atribulados, com medo, esgotados, remando contra o vento, açoitado pelas ondas. Era esse o lugar que o Senhor os tinha colocado. Mas porque era o Senhor que os tinha colocado, o Senhor, por compromisso da sua fidelidade, ele foi encontrá-los. Eles nunca iriam sucumbir. Então, irmão, que princípio maravilhoso esse. Vamos pensar sobre ele. E vamos pedir ao Senhor, Senhor, eu quero estar onde o Senhor me tem colocado. Mesmo que eu possa ter uma sensação, digamos, adversa nesse lugar, não importa. Sensação não importa. Muitos servos do Senhor foram colocados em lugares muito difíceis pelo Senhor. Mas o Senhor nunca deixou de encontrá-los até a morte. Porque assim é o nosso bendito Senhor. Então pense sobre esses 2 princípios. Não tivemos tempo de colocá-los na reunião anterior. Agora vamos então entrar em Marcos 7 e vamos para o assunto das tradições dos homens. Conforme falamos, 5 vezes nesse capítulo você vai encontrar a palavra tradição ou tradições. Então aí está o Senhor confrontando fortemente esse assunto das tradições. Já vou de início buscando chamar a atenção dos irmãos para algumas coisas. Olha o primeiro versículo, por favor. Vá acompanhando de novo. Marcos 7, verso 1. Reuniram-se a Jesus fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém. Por isso que nós falamos para os irmãos para você nunca ler a Bíblia apressadamente. Essa frase final não está aí à toa. Você está vendo que Marcos quer deixar claro pelo Espírito Santo que uma comitiva religiosa, oficial, sabe por que dizemos que é oficial? Porque era a nata da lei, os representantes da lei. São os fariseus. Essa palavra no grego literal significa filho da lei. Eles eram os fariseus, que buscavam saber tudo sobre tudo da lei, e não eram mais do que uma raça de víboras, como nosso Senhor usou esse nome para eles, hipócritas. E nós vamos ver por quê que eles chegaram a essa posição. Não precisava ser assim, mas por que eles chegaram a essa condição de serem os hipócritas, os sepulcros caiados, né? Branquinho por fora e cheio de ossos de perversidade, de rapina, como diz o Senhor, por dentro, não é? Atando fardos pesados e pondo nos ombros dos homens, a ponto dos homens desmaiarem com aquele fardo, mas eles próprios nem com o dedo conseguiam movê-lo. Que coisa terrível. Por que eles chegaram a essa condição? Nós vamos ver. Mas são eles mesmos que saíram vindos de Jerusalém. Gostaria que você não perdesse isso. Porque é a única narrativa que você vai encontrar essa ênfase declarada, digamos assim. Como está aqui. Uma comitiva oficial de religiosos, mestres da lei, que vem da sede, né? Vamos chamar assim, a sede, Jerusalém, nada menos do que a cidade de Deus, segundo o Velho Testamento, não é? Onde o Senhor depositou sua aliança, seu nome, sua glória. Então eles vieram de lá, essa comitiva de ilustres, mestres, a Jesus. O que você acha que eles queriam fazer? O texto já deixou claro, né? Nós vamos pegá-lo. Nós vamos derrubá-lo. Quem esse mestrinho acha que é? Esse que nunca estudou numa escola de rabinos. O nosso Talmud, depois vamos falar um pouquinho sobre o que é o Talmud, ele nem conhece. E Jesus não conhecia mesmo, viu, irmãos? Jesus não tinha nada a ver com Talmud. Jesus conhecia as Escrituras, plena e perfeitamente. O Espírito por trás da letra, o coração de Deus nas Escrituras, o que Ele quis ensinar com as palavras que Ele falou, através de Moisés, dos profetas, não é? E isso o Senhor conhecia. Mas esses homens eram versados nesses preceitos, ou nessas tradições, que se tornaram então esse livro chamado Talmud, que depois vamos falar um pouquinho sobre ele.
Então está aí, a comitiva oficial vinda de Jerusalém. O que eles foram fazer? Olha que no verso 2 eles já têm uma primeira observação, você está vendo? Eles estão com aqueles olhos arregalados, né? Para derrubar o que eles entendiam ser um impostor, chamado Jesus, né? Como eu disse que não sabia nada sobre a lei, como eles a deturparam, não é? A lei, tradições, a lei transmitida oralmente, preceitos dos anciãos. Então nós vamos pegá-lo facilmente. Então eles já viram os discípulos do Senhor comendo sem lavar as mãos. Primeira coisa. E eles então já chamaram a sua lei, não é? Ou seus preceitos. E perguntaram para o Senhor, por que esses discípulos fazem isso? E nosso Senhor então, aí ele vai explicar um pouquinho primeiro, o texto explica o que eles faziam, que não tem nada a ver com a palavra de Deus, apenas com as suas tradições. Comer sem lavar a mão, irmão, no máximo, é algo anti-higiênico, né? No máximo. Agora você trazer o comer sem lavar a mão para dizer que a pureza da fé exige que você coma com as mãos lavadas, aí você está indo muito longe. Porque lavar a mão ou não lavar a mão não tem nada a ver com a pureza da fé, tem a ver com a higiene. Compreendeu? Então aí está o problema com esses preceitos e tradições dos anciãos. Então, você já conhece a contenda que aconteceu aí, nós vamos seguir além dela para esse momento e nós vamos direto aos versos 6 e 7, e aqui nós vamos parar para estudar um pouquinho. E creio que o Senhor pode nos ajudar aqui muito nesses versículos. Então, depois que isso aconteceu, que já narrei aí, conforme escrito, o verso 5 diz assim: interpelaram-nos os fariseus e os escribas, a comitiva que veio de Jerusalém, e perguntaram, por que não andam teus discípulos de conformidade com... Veja aqui, eles não disseram de conformidade com a lei, de conformidade com o que Moisés disse, está vendo? Eles disseram de conformidade com a tradição dos anciãos. Então aqui já é a segunda vez que essa palavra aparece, ela já apareceu no verso 3, observando a tradição dos anciãos, está vendo lá? Uma vez no verso 3, outra vez no verso 5, já que estamos citando, deixa eu te mostrar as outras. Verso 8, parte final, guardais a tradição dos homens. Está vendo a ênfase do Senhor? Não é a tradição de Deus, não é a tradição de Moisés, não é a tradição espiritual, é a tradição dos homens. Olha o verso 9, finalzinho também. Guardais a vossa própria tradição. Vocês que criaram essas coisas, vocês que estabeleceram, vocês que fizeram isso com a palavra de Deus. É isso que o Senhor está dizendo. Está vendo? A força da expressão. Essa é a quarta vez. E quinto, está no verso 13. Olhe lá. Olha esse contraste. Invalidando a palavra de Deus. Irmão, a tradição não é uma coisa pequena, não. A tradição dos homens invalida a palavra de Deus. Ou seja, ela é um inimigo da palavra de Deus. Se o Senhor permitir, se não hoje, extensamente, na próxima semana eu gostaria de fazer aplicações. Para nós vermos, nós não somos escribas, não somos fariseus, não somos nem judeus, não é? Em que sentido essa questão de tradições dos homens pode se aplicar a nós? E nós vamos ver que sim, há muitas aplicações. Há muitos perigos ligados a essa questão de tradições nos nossos próprios corações. Nós vamos seguir. Então, verso 13, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição. Então está aí 5 vezes o Senhor tratando desse assunto, e esse é o tema até o verso 23. Então agora podemos ir aos versos 6 e 7 que eu mencionei para os irmãos. É uma citação de Jesus a respeito da palavra que ele conhecia tão maravilhosamente bem, com todo o seu coração. Lembra o que é dito sobre ele no Salmo 40? Vamos lembrar? É um Salmo de Davi, Salmo 40, versos 6 a 8, que é citado em Hebreus 10, versos 5 a 7, que diz assim: sacrifícios e ofertas não quiseste, antes um corpo me formaste. Nem com holocaustos te deleitastes. Então eu disse aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. E quando, esse é o texto de Hebreus, o texto citado pelo autor de Hebreus é o Salmo 40. E o Salmo 40 diz assim:
agrada-me fazer a tua vontade, e dentro do meu coração, é o Senhor falando, profeticamente pela boca de Davi, dentro do meu coração está a tua lei, tua palavra. Ela morava no coração de Jesus de Nazaré, o Filho do Deus vivo. Então, aqui está ele, citando a palavra de Deus. Isaías 29. Então, inicialmente, vamos ler o que nós temos aqui, como o Senhor citou, e depois nós vamos a Isaías 29, porque precisamos estudar algumas expressões muito lindas, para que nós sejamos ajudados, exortados, encorajados, corrigidos, conforme o Senhor quiser. Então, a citação do Senhor é assim: respondeu-lhes à pergunta do porquê os discípulos não lavavam as mãos. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração, aí está o cerne do assunto. Seu coração está longe. A ideia é: seu coração está afastado. Seu coração está alienado de mim. Religiosos com coração alienado. Essa história permanece por mais 2000 anos. E, verso 7, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são então puramente preceitos de homens. Não tem nada a ver com o que Deus falou, nada a ver com o que Moisés falou, nada a ver com a palavra de Deus, preceitos de homens. E essa história, irmão, é uma história tão triste, tão medonha, me permita essa palavra, porque aqueles homens, eles começaram a buscar interpretar o que Deus tinha querido dizer através do que ele disse. Compreendeu? Então eles tomaram a lei de Moisés que diz assim, por exemplo: não adulterarás. E como que eles interpretaram? Um exemplo simples esse. Eles interpretaram assim: adulterar é ter um ato físico com uma pessoa que não é o teu cônjuge. Puramente isso. Isso é adulterar. E o nosso Senhor interpretou assim: aquele que no seu coração tiver uma intenção, um desejo que o leve, um desejo mesmo que não o leve ao ato. Aquele que tiver uma intenção impura no seu coração, ele já adulterou. Essa é a interpretação do Senhor. O que você acha? Você está vendo? Não matarás. Eles então reduziram isso apenas ao ato físico. E o Senhor diz: se você tiver um ódio, uma ira contra alguém, você já o assassinou em seu coração. Então, irmãos, isso é o que significa o espírito da lei. E isso só o Senhor Jesus conhecia. E esses homens buscaram interpretar e interpretar. Eu não queria falar sobre isso agora. Deixar para falar isso quando falarmos um pouco sobre o Talmud. Para que o Senhor nos ajude, irmãos. Nos impressione com isso. Porque quando fizermos aplicações para nós, com relação a tradições, qual o perigo disso para nós, nós então poderemos estar embasados nessa coisa horrível que aconteceu com esses homens, que não eram loucos, certo? Não eram loucos, não eram insanos em nenhum sentido. Eram religiosos, tentando entender o que estava escrito na Bíblia, digamos assim, a Bíblia que eles tinham, particularmente a Torá, e buscando os 5 livros de Moisés, Gênesis a Deuteronômio, procurando interpretá-lo. Trabalharás 6 dias e no sábado descansarás, porque o sábado será dedicado ao Senhor. Então, o que é descansar e o que é trabalhar? E baseado nisso, centenas de preceitos. Que diziam: até aqui você pode ir, porque até aqui não é trabalho. Se você fizer um pouco mais do que isso aqui, é trabalho. E você vai pecar, vai ofender a Deus. Mais à frente vou citar para os irmãos alguns absurdos que eles fizeram. Então, em vão me adoram, verso 7, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Agora então, por favor, deixando o seu texto aí de Marcos registrado, abramos em Isaías 29, para vermos de onde o Senhor extraiu esse texto e como ele está na boca de Isaías. Vamos lá, Isaías 29. Primeiro nós vamos ler apenas o 13 e 14. Preste atenção, por favor. Isaías 29, 13 e 14. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra,
mas o seu coração está longe de mim. E o seu temor, aqui há algo, digamos que o Senhor interpretou na sua citação conforme registrado no Evangelho de Marcos. É a mesma ideia, claro. Não é? O nosso Senhor não vai distorcer a palavra, não é? Mas ele colocou daquela forma em Marcos o que Isaías disse aqui de uma outra forma. Então essa forma nos chama atenção. Veja aí. O seu temor, parte final do verso 13. Seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Você está vendo essa palavra aí? Maquinalmente. Ou seja, aprenderam e praticam por hábito. É o sentido do termo. Aprenderam e praticam por rotina. Maquinalmente, mecanicamente. Não conhecem a substância por trás do que fazem. Fazem porque fazem. Não sabem o que está por trás do que fazem. Isso é tradição. E isso tem muita aplicação para nós. No que fazemos, no culto, na adoração. Vamos chegar lá, se o Senhor permitir. Então vá guardando essas expressões. Mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Sabe quando Isaías escreveu o seu livro de profecia? 800 anos antes de Cristo. Aqui está Isaías já falando isso 800 anos antes de Cristo. Então nós temos pelo menos 2.800 anos de tradições de homens dentro do judaísmo. Agora, irmãos, apenas de passagem quero te dar uma orientação, humildemente. Se isso vai te atingir ou não, o Senhor é que sabe. Se te atingir, será bendito. Há alguns corações de filhos de Deus no seio da igreja, entendendo que de alguma maneira devem voltar a princípios, à prática de coisas, de princípios judaicos. Há uma grande denominação evangélica no nosso país, grande mesmo, milhares de membros, chamemos assim, que se chama Igreja Judaico-Cristã. Sabia? Agora, judaísmo e cristianismo é água e óleo. Não se misturam. Não tem absolutamente nada a ver. Judaísmo e cristianismo. Retornar a princípios judaicos é sair da luz e entrar nas sombras. Como a palavra diz muito bem. Então esses grupos chamados evangélicos, e alguns são mesmo, começaram bem, estão praticando festas judaicas, Páscoa, Pentecostes, tabernáculos, deixando, por exemplo, de comer carne de porco, porque para o judeu é imundo, e muitas outras coisas como essas. Uma sedução maligna, buscando levar filhos de Deus às sombras do judaísmo. Preceitos de homens, mais uma vez. Então, amado irmão, esteja atento, para que você não seja enganado com essas coisas. Irmãos que conhecemos, que professaram fé em Cristo e foram batizados, hoje estão reunindo em grupos judaicos e usando kippah. Deram um contra-testemunho de sua fé publicamente. Dizendo então que Jesus de Nazaré não é o Messias, não é o Filho de Deus. Então que o Senhor guarde os nossos corações. Porque, irmão, Satanás tem várias frentes de batalha, ele não tem apenas uma. Ele tem a frente do mundanismo, para resumir, em duas frentes, todas as suas frentes. Ele tem a frente do mundanismo e ele tem a frente da religião. Religião, preceitos de homens. É uma arma maligna nas mãos de Satanás. Ele tem então enredado, iludido, desviado, confundido, obscurecido a muitos. Você está vendo aqui? Escribas e fariseus. Homens que conheciam trechos enormes da lei de cor e podiam repeti-los. Eram mestres. E o Senhor os chama de raça de víboras. Porque não compreendiam nada do que estavam ensinando. Então, seu temor
consiste em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. E verso 14, por enquanto vamos ler só os dois. Continuarei, o Senhor, ainda falando pelos lábios de Isaías, continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo. Mas essa obra maravilhosa não são maravilhas de bondade, não. São maravilhas de juízo. Veja aí. Sim, obra maravilhosa e um portento. Portento significa um assombro, uma coisa que vai deixar você de boca aberta. Continuarei a fazer. O quê? Veja, de maneira que, é isso que ele iria fazer, a sabedoria dos teus sábios perecerá. Irmão, é o Senhor julgando aqueles homens em função das suas tradições vazias, ou da sua hipocrisia, da sua religiosidade morta, sem conteúdo, sem devoção, sem amor ao Senhor. Então o Senhor diz, sabe esse que vocês consideram sábio no meio de vocês? Eu vou velar, vou selar as Escrituras para eles. Nós vamos ver nesse texto. Seus profetas. Ah, irmão, que juízo terrível. Você consegue compreender o quanto o Senhor, aqui no caso podemos dizer nosso Senhor Deus, Jeová. Aqui nós estamos tratando ainda de Cristo, não é? Nós estamos em Isaías, 800 anos antes de Cristo. Você está vendo o quanto o nosso Deus detesta a religião maquinal, o preceito vazio, as coisas de homens, as tradições que não contêm nada, que não significam nada, que não levam a nada. Aliás, levam ao inferno, como o Senhor Jesus disse. Diz que quando essas pessoas, escribas e fariseus religiosos, eles atravessavam o mar, palavras do Senhor, eles atravessavam o mar para fazer um novo convertido, um prosélito. Se lembra das palavras do Senhor? E quando vocês fazem um novo convertido das ideias de vocês, dessa religião de vocês, vocês o tornam filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Você acha que o Senhor está brincando? Você acha que o Senhor está falando palavras fortes demais? Será que ele já fez isso alguma vez? Não. Ele está dizendo que essa religião, preceito de homens, tradição dos homens, tem espírito do inferno. E é para lá que leva as pessoas. Oh, meus queridos irmãos, se o Senhor tem nos livrado disso, bendito seja o seu nome. Mas que Ele nos ajude a considerar essas coisas para nós, o que se aplica a nós, essa assembleia aqui. E nós vamos buscar fazer isso, então, na medida que caminharmos. Então, qual é o juízo do Senhor sobre essa maquinaria religiosa? A sabedoria dos seus sábios perecerá, e a prudência, a palavra para prudência aqui é entendimento. O entendimento dos seus prudentes se esconderá. Então, por enquanto, queria extrair umas primeiras lições aqui. 4 lições desse texto, pelo menos. Vamos lá para a primeira. Qual era o principal problema desses religiosos? O seu coração está longe. Isso aí já começa a nos sondar muito profundamente. Irmão, irmã, por favor, ouça com atenção. Nós temos uma relação de coração com o Senhor Jesus? Temos. Nós podemos dizer assim, tu és o amado de minha alma. Podemos dizer? Nós podemos dizer assim, vem depressa, amado meu. Ou só falamos o que está escrito nas Escrituras? Quando nós falamos assim, nosso coração está envolvido, porque o Senhor sabe, não é? Nós podemos honrar com os lábios e falar essas coisas que já disse aqui, mas seu coração está alienado de mim. Então aí está a primeira questão desses religiosos, a mais central. Não é à toa que usamos o termo coração para o que é central, né? Nós falamos o coração do assunto, não é assim que falamos? E aí está o coração do assunto. O coração do assunto é o coração. O coração deles está longe, embora eles conheçam as Escrituras. Por que nós reunimos nas quartas-feiras, irmão? O que você quer aqui? Conhecer mais da Bíblia ou conhecer mais do coração do nosso amado? Coração. O que nós queremos aqui? Receber estudos bíblicos ou ter o pastor docemente passeando no meio de nós? E nos alentando, corrigindo, confrontando, depositando seu óleo sobre nossas cabeças, afugentando as moscas, usando sua vara, seu cajado, não é? Nas escolas rabínicas,
Não tinha nada disso. Apenas preceitos, 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 preceitos. Então que o Senhor nos ajude, queime os nossos corações. Porque a única coisa que permanecerá até que o nosso Senhor Jesus volte é uma coisa só, uma. Devoção. Devoção. Conhecimento bíblico não será capaz de nos manter de pé, se ele não for embasado por devoção, por amor ao Senhor. Não será capaz. Senhor, fale ao nosso coração sobre esse primeiro tema aí, baseado nos versos 13 e 14. Então o primeiro assunto era o coração deles. Não havia comunhão direta e pessoal com Deus. Comunhão direta e comunhão pessoal com Deus. Não havia. Havia os preceitos, as tradições, as interpretações e as coisas religiosas. Segundo, muito importante, tanto aqui quanto em Marcos, a citação do Senhor, você vai encontrar uma expressão importantíssima. Em vão me adoram. Agora o Senhor tocou numa questão que é cara, graças a Deus. É cara para o nosso coração, é cara para essa assembleia. É adoração. Nós temos entendido pela bondade de Deus que adorar o Senhor é estar diante dele. Quando nós cantamos esses cantos que nós conhecemos aí há décadas, alguns deles, não é? Eles para nós são novos cada vez que nós cantamos, não é? Podia ser só rotina, irmão, liturgia, mas não é. São novos cada vez, porque cada vez estamos tendo a oportunidade renovada de dizer: Senhor, te amo. Obrigado por teu amor por mim. Obrigado por tua graça. Obrigado porque o seu trono de graça o Senhor está. Obrigado porque o Senhor é sublime, majestoso, vencedor, poderoso. E não são palavras que saem da nossa boca sem sentido, não é? Mas na boca deles, sim. Porque o Senhor diz: em vão me adoram. Esse é o segundo problema dos religiosos. A adoração deles é oca. Meus irmãos, você se lembra? Nós podíamos dizer tanta coisa aqui. Você se lembra quando foi ensinado o canto gregoriano na história da igreja? Que absurdo é aquilo. As pessoas cantavam que elas nem entendiam, não é? E ficavam naquela dissonância, sobe tom, desce o tom, pega o tom do meio, e aquelas coisas ridículas que não significam nada, que não são adoração. Isso acompanha ainda a igreja por séculos e séculos a fio. Isso não é adoração. Isso não tem nada de conteúdo. Então, amados irmãos, aí está uma questão, repetindo, que o Senhor tem feito cara para nós. Cara no partir do pão, porque adoração para nós é contemplação. Quem não contempla não adora. Se nós não contemplarmos, a adoração é vazia, porque não há contemplação. Há só cântico. Que o Senhor mais uma vez fale ao nosso coração sobre isso. Irmão, há um ardente desejo no meu coração, como um dos irmãos mais velhos, que nós sejamos uma assembleia de verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em realidade. Paulo, quando encontrou aquele altar, em Atos 17, em Atenas, os epicureus e estoicos, com medo de estarem deixando algum Deus esquecido, e esse Deus que eles não lembraram enviar um castigo para eles, no meio do seu politeísmo, eles ergueram um altar com o nome ao Deus desconhecido. Quando Paulo começa a pregar o evangelho, ele diz assim: esse que vocês estão aí adorando sem conhecer, como que dizendo, isso não é uma coisa que não existe, não é? Mas esse que vocês adoram com o nome de Deus desconhecido, é esse que eu agora vos anuncio. E ele prega o evangelho lá em Atenas. Que lindo, não é? Então que o Senhor conduza-nos, amados irmãos, a uma verdadeira e genuína adoração. O caminho da adoração passa por um átrio. No átrio lá, literalmente, no Velho Testamento, tem bezerro, cabrito berrando, iam ser degolados, parte do sangue depositada no altar, tudo que você já sabe. Lugar barulhento, não é? Sacerdote para lá e para cá, entra o cabrito, entra o bode, entra o carneiro, não é? Mas era o átrio santo. Mas depois tem um outro lugar. Era o santo lugar. Lá não entra nem o cabrito vivo, o bode vivo, nem adorador, os judeus comuns. Lá só entra sacerdote. E tem um lugar mais íntimo ainda, que não entra ninguém deles. Só entra o sumo sacerdote. E é o lugar onde está a glória de Deus, a Shekinah,
presença de Deus. Adoração é isso. Seja no sentido individual, seja no sentido coletivo. Não devia ser assim, mas às vezes quando nós entramos por essa porta, nós entramos como quem entra no átrio. Saí apressado hoje, mal deu tempo de tomar um banho, um menino chorando, e o outro tive que tocar a fralda, o outro não sei o que aconteceu, e encontrei alguém, etc, etc. São um entulho de coisas. E nós entramos no átrio cheio de cabritos berrando. Não é? Então, irmãos, se nós temos amado o Senhor verdadeiramente, nós o vemos como sumo sacerdote assentado no trono. Lembre-se, Ele é aquele que tem a bacia e a toalha e lava os pés dos discípulos, tirando de nós a poeira do mundo, as coisas, os entulhos, as preocupações, a quinquilharia, não é? Então Ele vai nos dando pela graça a oportunidade de entrar mais fundo. Aí nós vamos para o santo lugar. Mas o que Ele quer é que nós possamos ir para o santo dos santos. Porque no santo lugar, embora não tenha lá o judeu comum, só os sacerdotes, tem um candelabro bonito do lado de cá, um candelabro de ouro. Tem uma mesa de pães em frente a ele, com os pães da proposição. Tem um altar de ouro do incenso, onde aquele incenso era queimado como figura de oração ou figura de adoração. Tem coisas, né? E tem o candelabro para trazer luz para aquele lugar. Luz é um lugar iluminado, claro. Como eles iam fazer essas coisas no escuro, não é? Mas quando você vai ao lugar mais íntimozinho, que se refere, uma das ideias que ele traz para nós muito clara, é que se refere ao nosso espírito humano. Esse é o santo dos santos, da presença de Deus. Naquele lugar não tem candelabro, é um quartinho escuro. Mas sabe por que ele não é finalmente escuro? Porque quando o sumo sacerdote entrava e depositava o sangue sobre o propiciatório, a Shekinah iluminava aquele lugar. A presença, a glória de Deus. Por isso é dito em Apocalipse que na Nova Jerusalém a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. Não é lindo, irmão? Então o sumo sacerdote servia com a glória de Deus diante dele. Isso é apenas uma figura do nosso espírito humano. Nós fomos chamados para adorar a Deus diante da glória de Deus, diante da presença de Deus, o Deus imutável, infalível, eterno, maravilhoso. Então, esses homens não conheciam nada disso. Vão, em vão, me adoram. E o nosso Senhor se entristece, mas também se indigna com isso. Porque eles não eram mundanos que estavam adorando em vão, você está entendendo? Eles eram religiosos que estavam adorando em vão. O mundano adorar em vão é só o que ele sabe fazer. Ele não sabe fazer outra coisa. Mas um religioso adorar em vão é um insulto, é uma blasfêmia diante do Senhor. Porque ele tem sua palavra na sua mão, ele proclama conhecer o Deus vivo, mas ele adora em vão. Então essa é a segunda lição, irmão. Um parênteses rápido sobre ela e nós vamos prosseguir ainda no resto do tempo que temos. O Senhor disse, em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens. É uma frase tão cheia de conteúdo. Eu queria destacar agora essa palavra ensinando. Olha, em vão me adoram ensinando. Ou seja, se nós tivermos um verdadeiro ensino, uma palavra sã, como o Senhor disse por sua misericórdia, aquela Assembleia de Filadélfia, você se lembra? Temos pedido ao Senhor que nos conceda esse privilégio de sermos diante dele ou de termos em nós o mesmo espírito de Filadélfia. O Senhor disse deles assim, eu tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. E você sabe que porta na Bíblia, um dos sentidos dela é revelação. Uma porta aberta, a revelação da palavra de Deus. Salmo 119, 130 diz assim, a revelação das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples de coração. Irmão, se o Senhor não mantiver essa porta aberta diante de nós, acabou-se tudo. Mas por sua graça Ele tem mantido diante de nós uma porta aberta, que não tem sido fechada, por sua fidelidade, por sua misericórdia. Mas o que Ele tem desejado de nós? Se essa porta então está aberta, então que o Senhor nos torne aqueles que realmente conhecem o significado de seus ensinos.
de sua palavra, simples, pura, viva, pão de Deus. Porque se essa palavra é ensinada assim, então a adoração não é vã. Você compreendeu? Em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Mas se o que é ensinado é verdadeira doutrina, é a palavra do Deus vivo, conhecido, tocado, palavra revelada de Deus, então a adoração não será vã, porque esse Deus será conhecido por meio da sua palavra. Então você vê a importância, irmão, da palavra de Deus? Porque durante 1000 anos de história da igreja, tudo que o inimigo quis foi selar esse livro. Tranca nos mosteiros, faz a missa em latim, para que ninguém entenda nada do que está sendo falado, e de costa para o povo, não é? De frente porque é chamado de altar, de costa para o povo, em latim. Você vê? Você vê, irmão? Porque o inimigo detesta a Bíblia, a palavra do Deus vivo. O que ele puder distorcê-la, conturbá-la, obscurecê-la, ele fará. E se ele puder acalmar o nosso intelecto, acalmar nossas emoções, através da Bíblia, ele também fará. Porque a Bíblia não é destinada a isso, não. A Bíblia é destinada a ser contundente para os nossos corações. É destinada a sondar os nossos corações. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, dizia Davi no Salmo 139. Prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Então aí está a segunda coisa importante. Adoração era vã. Coração alienado, número 1, e adoração vã, número 2. Vamos ver se seguimos mais um pouquinho. Terceira coisa a respeito deles. Aí em Isaías 29:13, se você tem aberto ainda aí. Vou destacar mais uma vez. Mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Essa palavra então, maquinalmente, transmitindo a ideia de rotina, a ideia de hábito. Nós partimos o pão todos os domingos, não é? E nesse momento, excepcionalmente, 2 vezes. O que significa para nós o partir do pão? Disse para os irmãos que mais à frente iria fazer algumas aplicações, né? Mas aí está uma delas. 1 Coríntios 11 diz assim: aquele que come e bebe sem discernir a substância ou corpo, soma, é a palavra no grego, substância, come e bebe juízo para si. E por essa razão há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem ou já morreram. Porque fazem isso liturgicamente, não discernem o que estão fazendo. A substância, a beleza, a solenidade, tudo que a mesa aponta para nós, né? Então, terceiro elemento. Primeiro, coração alienado. Segundo, adoração vã. Terceiro, temor mecânico, temor maquinal, temor rotineiro, temor habitual, temor que não significa nada. Um temor religioso vazio. Vamos para o quarto item, verso 14. Também citamos já, não é? Apenas para você ter agora aí didaticamente. Qual seria então a atitude do Senhor diante dessas coisas todas? Sabedoria dos seus sábios perecerá e prudência dos seus prudentes se esconderá. Só que agora eu queria ilustrar um pouco mais do que o Senhor está fazendo. E aí nós vamos precisar ir para o verso 10. Olhe por favor para a sua Bíblia. Isaías 29:10. Preste atenção aí. É o contexto, né, do que estamos lendo. Porque o Senhor derramou sobre vós o espírito de profundo sono. Aqui está mais uma frase importante. Ponha ela dentro do contexto aí, do verso 13 e 14 que nós estamos estudando. Por que o Senhor iria enviar um espírito de profundo sono sobre esse seu povo da aliança, falando por boca de Isaías? Porque ele estava com o coração alienado dele, adorando-o em vão e com temor mecânico. 3 coisas. Então o Senhor disse: o meu juízo será um espírito de profundo sono. Agora sabe como ele é sério, irmão? Continue aí. E fechou os vossos olhos. Interessante que Isaías está usando uma metáfora, né? Então ele interpreta, falando pelo Senhor, que diz: que são os profetas?
Você sabe que os profetas na Bíblia são exemplificados, né, por visão. A grande característica de um profeta é visão espiritual. Então o Senhor está dizendo, eu vou fechar os olhos de vocês, meu povo. Os profetas não verão mais nada. E há outros textos que dizem assim, eles profetizaram por Baal, que significa senhores, né? Ídolos. Um grave juízo, queridos irmãos, por religiosos alienados, sobre religiosos alienados. Então fechou vossos olhos, que são os profetas, e vendou as vossas cabeças, que são os videntes. Veja, 11. Toda visão já se vos tornou como as palavras de um livro selado. Queridos irmãos, o Senhor tem nos dado tanto apreço também por esse assunto, visão espiritual. Particularmente os mais velhos aqui sabem disso. Que seria de nós se o nosso bendito, amado Senhor não tivesse continuamente aberto os nossos olhos? Ah, irmãos, o que nós seríamos hoje? Talvez os que permanecessem seriam um bando de desvairados, diante da nossa história, do que já passamos, os mais velhos conhecem. Um bando de desvairados. Quem sabe o outro bando seria um bando de religiosos, tradicionais, religiosos apenas. Não é? E o outro bando já teria ido para o mundo há muito tempo e dado um contra-testemunho da sua fé. Esse seria o nosso fim. Mas o Senhor, na sua bondade, irmãos, há 35 anos, Ele tem nos ajudado a ver algo. Visão espiritual. É muito cara para nós visão espiritual. Porque visão espiritual se assenhoreia de nós. Visão espiritual é governante. Visão espiritual não nos deixa opção. Visão espiritual nos faz compromissados com aquilo que vemos. Visão espiritual nos impede de sermos entretenedores de pessoas. Visão espiritual amolda o nosso coração para um coração pastoral, misericordioso, cuidadoso, um coração de serviço. Tudo isso é resultado da visão. Se não há visão, o povo se degenera, diz Provérbios 29, 18. Então olha o que o Senhor está fazendo com esse povo. Fecharei os vossos olhos, os profetas. Toda visão já se vos tornou como as palavras de um livro selado. Olha que linguagem, irmão. Palavras de um livro selado que se dá ao que sabe ler. Esse aí então é o mestre, o profeta, ele sabe ler, dizendo para ele, para o mestre, para o profeta, dizendo, lê isso, peço-te. E ele responde, não posso, porque é um livro selado. Ah, que tristeza, amado irmão. Que tristeza, porque é o povo do Senhor, profetas do Senhor, mestres levantados pelo Senhor. Não sabem ler o que o Senhor tem a dizer. E, verso 12, ele continua. E também se dá esse mesmo livro ao que não sabe ler, dizendo, lê isso, peço-te. E ele responde, não sei ler. Os que sabem ler, os profetas, os mestres, não lê mais, porque tem um livro selado. E os que não sabem ler, muito menos, porque não sabem ler com um livro selado ou com um livro aberto. Juízo do Senhor sobre a religião. Vou terminar então por hoje, nosso tempo já se esgotou. Abra comigo Mateus 15 e vamos fazer uma pausa com esse texto aí. Se o Senhor permitir, continuaremos então na quarta-feira. Mateus, capítulo 15. Mesmo texto citado por Marcos, mas há algo aqui em Mateus que não está em Marcos, um complemento. Mateus 15, quando no verso 12 é dito que esses escribas e fariseus se aproximaram dos discípulos. Aliás, aqui já se aproximaram dele os discípulos, né? Os fariseus se aproximaram antes, lá acima do texto. Aqui já são os discípulos, olha aí para o verso 12. E disseram, verso 12, sabes que os fariseus, escute bem, sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Interessante esses discípulos, né? Das duas, uma aqui. Ou eles estão com medo dos fariseus de alguma maneira, porque eram os mestres, era a nata da lei que veio de Jerusalém, era uma comitiva e tanto, não é? Então os discípulos falaram assim, Senhor,
O senhor sabe que eles estão lá bravos com o senhor, estão até mesmo escandalizados. O senhor falar sobre esse assunto de lavar a mão, chamá-los de hipócritas, dizer que eles estão com o coração alienado, com temor mecânico, com a adoração vazia. O senhor sabe que eles estão escandalizados. O que o Senhor responde? Verso 13. Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Meus amados irmãos. Que palavras do nosso Senhor. Ele está dizendo, com todas as letras, que aqueles homens religiosos não eram plantas plantadas pelo Pai Celestial. Em outras palavras, como já dissemos, eles eram instrumentos do maligno, com essa religião morta, vazia, litúrgica, oca, preceitos e coisas de homens e tradições. Meu irmão, o Talmud, terminar te dizendo isso, deixa eu terminar de ler o texto. Vamos lá, verso 14. Deixai-os. Não se preocupem deles ficarem escandalizados, não, deixe-os. São cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco ou no abismo. Então você vê, irmão, a contundência do Senhor diante desse assunto da tradição morta, tradição de homens. Então, como eu estava dizendo, desde os tempos, desde os primórdios, quando esses homens buscaram começar a interpretar o que Deus disse, no que Ele disse, eles começaram a compor as suas tradições, que Jesus chama de tradição dos anciãos. O Talmud, se você nunca ouviu falar nele, é um livro sagrado do judaísmo. São 63 volumes. Eu não conheço nenhuma biblioteca que tenha 63 volumes de uma enciclopédia de um assunto qualquer. Esse Talmud contém 63 volumes. No que consiste o Talmud? Irmão, é a coisa mais horrorosa de se ler. Porque são discussões de mestres, de rabinos, sobre a lei judaica, a ética judaica, os costumes judaicos, a história judaica. E sabe o que mais terrível ainda? Ele incorpora uma quantidade enorme de elementos supersticiosos e de pensamentos da filosofia grega pagã. Isso é o Talmud, que está na mão dos ortodoxos judeus, lá em Israel até hoje. Sabe o que diz, por exemplo, lá? Sábado não se pode trabalhar. Então o que é trabalhar? Trabalhar é muita coisa. Você, por exemplo, não pode andar mais de cerca de 1 quilômetro no sábado. Se você caminhar mais de 1 quilômetro, você está ofendendo a Deus. Porque você está trabalhando. Até 1 quilômetro você pode andar. Você pode comer o ovo que a galinha botou na sexta-feira. O ovo que a galinha botou no sábado, você não pode comer. Você está ofendendo a Deus. Você pode tomar água no sábado, mas não pode fazer gargarejo. Porque gargarejar é trabalho. Você pode imaginar, irmão? 63 volumes. Você entende por que o Senhor os chamou de guias de cegos? Cegos, guias de cegos? E porque o Senhor diz, seu coração está alienado, em vão me adoram, ensinam doutrinas que são só preceitos de homens. Na Idade Média, agora eu vou terminar mesmo, na Idade Média, em torno da Idade Média, o Talmud, eu vou dizer isso por causa de um princípio, o Talmud se tornou mais importante para o judeu do que as Escrituras sagradas. E sabe o que aconteceu então aí? Você já viu uma coisa aí? A autoridade dos rabinos se tornou maior do que a autoridade da Bíblia, das Escrituras. Você conhece um outro lugar onde isso é assim também? Conhece? Você conhece um outro lugar onde é dito que a autoridade da igreja é maior do que a autoridade das Escrituras? Você conhece? Esse lugar se chama romanismo. Está aí até os nossos dias. Então você tem bulas encíclicas daquele que é chamado infalível no seu trono. O líder deles. Porque a autoridade da igreja, como eles chamam, está acima da autoridade das Escrituras. E quando isso acontece, irmão, está aniquilado.
Porque a autoridade das Escrituras é suprema. Ela é que tem autoridade sobre a igreja, autoridade sobre todos nós. Por isso a revelação das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. Mas quando isso é invertido, são trevas e mais trevas. Então isso é o livro sagrado dos judeus, o Talmud. Então, meus queridos irmãos, embora tenhamos encerrado com uma nota negativa, até certo ponto, vamos ter que encerrar por aqui hoje. Próxima semana, se o Senhor permitir, vamos fazer as aplicações. Vamos ver o que significa nesse texto tão rico, esses 23 versículos. Porque o Senhor quer nos ajudar a entender sobre esse assunto das tradições, o que se aplica a nós, ainda no lado negativo, mas nós vamos ver muita coisa na sua contraparte. Particularmente, queria compartilhar com os irmãos 6 consequências das tradições. Claro que elas são negativas, né? Mas nós vamos ver qual é a contraparte dela, como nós podemos fugir dessas tradições e das suas consequências, o que nós devemos ter em nós, ou qual é a realidade espiritual, colocando melhor assim, qual é a realidade espiritual que vai nos livrar de cairmos em tradições. Então nós vamos ver pelo menos 6 aspectos que estão aí nesse texto. Alguns explícitos, outros implícitos, sugeridos. Então, por enquanto, irmãos, vamos orar mais uma vez, pedir a misericórdia do Senhor para levarmos esses tópicos para casa. Eu creio que já há algo aqui para sondar os nossos corações na presença do Senhor. Que Ele nos ajude, continue falando conosco. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque é exclusivamente por causa da Tua bondade e do Senhor usar de misericórdia para conosco que estamos aqui até o dia de hoje. Obrigado porque é o Senhor quem tem guardado o nosso coração. E é o Senhor quem tem misericordiosamente encontrado alguma resposta dentro de nós. Te pedimos, Senhor, pelo Teu favor, que o Senhor conserve essa assembleia digna do Teu nome. Conserva essa assembleia digna de receber a Tua palavra. Dá-nos um coração adequado, que Te honra, lábios que Te honram com corações afetados. Dá-nos um ensino que realmente seja fruto de uma porta de revelação. Ajuda-nos, Senhor. Não queremos ser cegos, guias de cegos. Guarda-nos dessa miséria. Guarda-nos dessa moléstia. Mantém-nos, Senhor, te pedimos, como um remanescente vivo para Ti. Corrige os nossos corações. Apara arestas. Renova a nossa devoção, para que realmente possamos viver no santo dos santos da Tua presença. Muito obrigado porque o Senhor abriu este caminho para nós. E obrigado porque o Senhor é um Deus que trata com o coração. Porque o Senhor conhece e sonda a mente e o coração. Ajuda-nos, Senhor, a termos diante de Ti um espírito reto e um coração puro. Continua a mostrar-nos a beleza e a glória da Tua palavra aos nossos corações. Queremos ser alimentados por ela, Senhor. Livra-nos de toda forma de ritualismo, de hábito, de rotina. Mantém-nos como um povo vivo, saudável e que honra o Senhor com suas vidas. Te pedimos que o Senhor, ainda nessa noite, mantenha as Suas palavras no nosso coração e nos ajude a orar sobre elas, Senhor. Queremos ser um povo verdadeiro para Ti. Guarda-nos de toda e qualquer hipocrisia. Assim nós te pedimos, Senhor, confiados que nós somos ovelhas do Teu pastoreio. Obrigado, Pai. Em nome do Senhor Jesus é que oramos. Amém.